Bom, gente, mais uma semana que se inicia, estamos na segunda-feira, dia do nosso quadro O que vem por aí. A respeito de hoje, vamos tratar de três assuntos. O tema de fundo se refere à elevadíssima queda das vendas da Black Friday na sexta-feira passada, mas além disso nós vamos tratar de outros dois temas, quais sejam. Primeiro, o governo federal está enviando uma proposta ao Congresso Nacional para retomar financiamentos do BNDES para obras de empresas brasileiras no exterior. Você se lembra a confusão, a treta que deu isso lá na década passada? E o outro tema vai ser a respeito da arrecadação federal de impostos, que, para surpresa de muitas pessoas, até para minha, cresceu em outubro 0,1%. Praticamente ficou estável, então, mas matematicamente é uma alta. Vou analisar essas questões. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, eu conheço muito lojista e alguns mais especiais que outros. Um grande líder do setor varejista aqui do Rio Grande do Sul uma vez me deu uma aula e dentre as lições que ele me forneceu, uma eu acredito ser fundamental. Para um bom lojista, no momento em que ele abre a loja, ele tem que estar extremamente otimista. Vendedor que não é otimista com relação ao seu desempenho não pode ser vendedor, não pode ser lojista. Bom, em respeito a ele e vários outros comerciantes, eu me recusei a fazer qualquer pronunciamento nos últimos dias a respeito das minhas expectativas para Black Friday. E aí, eu não posso dizer o Fora de Curva acertou ou errou, porque nós não tratamos desse assunto em respeito a esse movimento que não é apenas material, mas sim psicológico dos lojistas em relação aos consumidores. Pena que não deu certo. E aí eu posso falar, eu já imaginava isso por alguns motivos, mas antes vamos aos números. De acordo com a EBIT ou EBIT, eu não sei como se fala em português, o faturamento do e-commerce brasileiro nessa última Black Friday caiu 13% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas físicas declinaram 9%. Agora vamos analisar o assunto. Por que caiu? Sim, nós podemos argumentar que o comércio varejista brasileiro está numa rota descendente. Isso nós já tratamos com indicadores até de outubro, proporcionados pela Cielo, que registraram naquele mês uma retração de 4% no faturamento real das vendas, mas tem mais coisa aí, gente. A Black Friday surgiu nos Estados Unidos há vários anos como um dia muito especial para os consumidores. Era um momento no qual os estabelecimentos comerciais faziam uma super liquidação dos seus produtos exatamente para liberar espaço para as novas mercadorias que estavam para chegar para as festas de final de ano. Então, produto velho que está preso na estante, não tem tanta saída, diminui o preço, escoa a venda, libera estoque, libera a prateleira para a chegada das novas mercadorias. Aqui no Brasil, as primeiras edições da Black Friday até tiveram oportunidades interessantes, mas o fato é que os maiores portais da internet resolveram aqui no nosso país dar uma picareteada na intenção desta grande festa do consumo. A prática mais frequente era de subirem os preços dos produtos algumas semanas antes para depois, no dia da promoção, uns dias antes, até uns dias depois, baixar o preço, mas era o preço real que eles estavam praticando referente às semanas anteriores. Então, nada mais, nada menos do que uma senhora picaretagem. Os consumidores perceberam isso, até portais, sites da internet mostravam a evolução dos preços dos produtos vendidos por cada estabelecimento, demonstrando muitas vezes que a liquidação era uma farsa, e isso sim desmoralizou e desmobilizou o consumidor. Não sei se no Brasil algum dia a Black Friday efetivamente tenha as mesmas conotações que existem nos Estados Unidos, que é queda de preço mesmo, é liquidação de verdade. Espero que sim, porque isso vai fazer muito bem para os consumidores e para os próprios lojistas no sentido de dar maior fluidez, dar maior giro para suas mercadorias, especialmente aquelas cuja saída não é tão bom assim. Mas é claro,
Esse resultado também é influenciado, como eu falei na introdução, pela conjuntura econômica do Brasil. As pessoas, sim, estão mais conservadoras, especialmente para consumir o que não pretendiam. E o caso da Black Friday é botar o olho numa oportunidade que nem sempre nós estamos procurando, e isso fica muito arrefecido, fica muito reprimido em um país que está entrando num buraco econômico, numa recessão, da qual, por enquanto, não temos ideia de quando vai ser a saída. Agora vamos para o próximo assunto. Olha, gente, é inacreditável, mas parece que a história está tentando se repetir. Provavelmente hoje, nessa segunda-feira, dia 27, o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, vai estar encaminhando para o Congresso Nacional um projeto de lei para que o BNDES, quem não se lembra, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, volte a financiar obras e serviços prestados por empresas brasileiras no exterior. A fonte dessa informação é Folha de São Paulo. Esse tipo de financiamento ele foi eliminado, foi proibido em 2016 por conta dos inúmeros casos de corrupção que existiram por conta dessas verbas para o exterior, na construção, por exemplo, de portos em Cuba, metrô em Caracas, na Venezuela, e outras obras, muitas delas que até hoje não foram pagas e que, conforme foram investigadas, ficou comprovado na época que eram focos de corrupção de propina. Então, por conta disso, em 2016, uma iniciativa de moralização das contas públicas, do uso do dinheiro dos brasileiros, essa prática foi proibida. E agora, por que será que Luiz Inácio da Silva, nosso presidente, quer revitalizar esse tipo de prática tão condenada há não muitos anos atrás? Para mim, a resposta é muito simples. Apesar da economia aqui no Brasil não estar indo nada bem, precisar realmente de muito investimento, e o BNDES é o principal órgão estatal para isso, o governo atual, a gestão atual, ela tem ambições de expansão de influência política. E o BNDES se prestaria, se fosse permitido, muito bem a isso, como a China fez com vários países, não só da América Latina, mas especialmente da Ásia e da África. Eles financiam obras de infraestrutura em vários países, especialmente naqueles que têm dificuldade para pagar, mas eles não são muito de dar perdão às dívidas. Quando acontece isso, como aconteceu há anos atrás em Sri Lanka, eles simplesmente tomaram posse do principal porto daquele país como maneira de se ressarcir do dinheiro não pago. O Brasil, por seu lado, não é tão durango assim e acaba perdoando as dívidas. Mas quando essas dívidas são perdoadas, o que acontece? Quem perde é o brasileiro, porque o capital do BNDES foi captado originalmente do dinheiro de cada um dos brasileiros que pagou isso em impostos e parte foi para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, a minha expectativa, ou a minha torcida, expectativa não é, mas a minha torcida é que o presidente da República não envie esse projeto de lei ao Congresso e, caso fizer a desfaçatez de enviar, eu espero realmente que o Congresso Nacional, tanto Câmara dos Deputados como Senado, não deixem passar esse absurdo. Porque muito provavelmente é mais dinheiro do Brasil que vai ser jogado fora, vai ser perdido, ao invés de ser aplicado de acordo com os interesses nacionais aqui dentro do nosso país, nós que precisamos tanto de investimentos em infraestrutura e várias outras frentes a juros razoáveis. E finalmente, a respeito da segunda-feira, eu não posso deixar de falar da alta da arrecadação de impostos divulgada hoje pelo Tesouro Nacional de 0,1%. O argumento que eles estão usando é que é a revitalização da economia brasileira. Pô, revitalização com uma alta de arrecadação de 0,1% é brincadeira, né? Lembrando, isso se refere aos impostos de outubro, e os impostos de outubro normalmente são arrecadados em setembro. Qual foram as causas disso? Segundo o próprio Tesouro Nacional, houve uma reação generalizada na economia brasileira, mas isso vai de encontro aos dados de setembro da atividade econômica que gerou essa arrecadação. O que será que está acontecendo então? Algumas coisas a gente pode falar. Primeiro, aumento de impostos. Primeiro, IPI. O governo federal pode sim alterar as alíquotas tributárias por decreto, e isso foi feito especialmente nos combustíveis. Vocês estão lembrados? Isso causa sim um impacto positivo na arrecadação se o consumo não cai tanto, e esse deve ter sido um dos fatores.
Outro fator é recolhimento de impostos em atraso, dependendo da pressão da Receita Federal. Isso nós não temos os números. Mas lembrando, no momento em que em setembro nós registramos já uma queda de atividade econômica e a arrecadação de outubro, baseada na atividade de setembro, subiu 0,1% ou ficou estável, vamos admitir, isso nos leva a suspeitar fortemente, nos próximos dias a gente vai confirmar isso, de maiores pressões tributárias e não tanto de recuperação da atividade econômica, que efetivamente não ocorreu, até pelos dados que nós estamos vendo mais recentes. Como eu falei antes, queda do faturamento real do comércio e serviços, de acordo com a Cielo, em outubro, e também o resultado bastante frustrante da Black Friday, que envolve, sim, em parte, a frustração com a credibilidade dessa festa do consumo, mas também maior conservadorismo da população brasileira, dos consumidores em fazer suas aquisições. E agora, vamos já para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, o IBGE vai divulgar o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do Brasil. Lembrando, no mês anterior, em outubro, o IPCA 15 fechou em 0,21%. A previsão, a projeção para outubro é de uma alta de 0,3%, que está no limite do razoável. E eu acredito que a maior pressão inflacionária que nós vamos verificar amanhã seja exatamente dos produtos alimentícios, que já no mês passado, pelo IPCA fechado de outubro, mostrou uma reação, não está mais em situação deflacionária. Então, amanhã nós vamos ter novidades, uma análise pormenorizada da inflação brasileira, ou melhor, da prévia da inflação brasileira de outubro. Na quarta-feira, a fonte de informações vai ser o Ministério do Trabalho, o CAGED, que vai divulgar o saldo entre admissões e demissões referentes ao mês de outubro no Brasil. A expectativa é que seja um resultado positivo, até porque nós estamos em período sazonal de contratações, como acontece sempre em setembro, outubro e novembro, e vai cair lá em dezembro. A questão que nós vamos ter que medir é se o saldo positivo de emprego fechado em outubro vai ser, em termos percentuais, superior ou inferior ao que aconteceu em outubro do ano passado. Isso é uma medida muito importante para nós anteciparmos o que vai acontecer no fechamento de 2023 e na abertura econômica de 2024. Já na quinta-feira, dando seguimento à temporada de dados sobre emprego e desemprego, é o IBGE que vai divulgar a taxa de desocupação do Brasil, também referente ao mês de outubro. A expectativa é que esse dado, essa taxa de desemprego, fique ao redor de 7,7%, a exemplo do que foi registrado em setembro. E finalmente na sexta-feira, mas antes de encerrar o Fora de Curva, porque é a última análise que nós vamos fazer, eu vou lembrar a cada um de vocês a deixar o like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, depois desse estilo todo, é claro, e também aquelas pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço meu convite para que se inscreva no canal. Bom, gente, sexta-feira, o dado principal que vai ser divulgado também é originário do IBGE, como a taxa de desocupação, mas vai ser a produção industrial. E aí, eu tenho insistido muito, mas muito mesmo nos últimos meses, que nós vamos ter que separar a produção industrial em extrativa mineral, que é a extração de minérios, que a maior parte é exportada para a China, e a indústria de transformação. Exportação de minérios, especialmente de ferro, deve continuar muito bem obrigado, até por conta da recente reação da economia chinesa, que demanda muito esse tipo de produto. Apesar do governo chinês estar meio, um tanto quanto desgostoso com essa alta de importação do minério brasileiro. Mas o que importa mesmo é a indústria de transformação. E isso, gente, eu lamento dizer, vai continuar em queda na comparação com o mesmo período do ano anterior, mostrando que as fábricas brasileiras estão se perpetuando numa descendência, numa decadência, isso já vem desde os anos 80, e é provocado não apenas pela conjuntura atual, mas também por fatores estruturais do Brasil que não são corrigidos, muito antes pelo contrário. São até intensificados, como até eu comentei alguns dias atrás, a respeito do aumento do imposto de importação sobre carros elétricos e híbridos,
a partir do ano que vem, chegando a 35% de alíquota em 2026 por lobby das próprias montadoras brasileiras, que são todas multinacionais, mas querem esse mercado cativo aqui exatamente para vender produtos de qualidade inferior a preços mais elevados. Isso não é justo com o Brasil, isso não é justo com os consumidores, e tal situação disseminada por vários gêneros industriais acaba perpetuando a nossa indústria no passado, acaba deixando nós fora de competitividade em termos globais, e isso causa a nossa estagnação. Esse é o principal fator. Tem outros, custo Brasil, tributação, mas esse comportamento protecionista realmente é o principal que vem atravancando o desenvolvimento das fábricas brasileiras no longo prazo, apesar de os empresários do setor acharem que isso seja um alívio, mas só é no curto prazo. Em termos estruturais, é um tiro no pé que eles estão dando. E assim encerro o vídeo de hoje, pedindo novamente a cada um de vocês o like, o compartilhamento e a inscrição no canal. Gente, uma excelente semana para todos. Deixo aqui meu abraço, meu até breve. Tchau, pessoal.